tivemos a tentativa do Arthur Bernardes frustrada em 26. Quais foram as causas da Revolução de 30? Como é que o senhor vê o Getúlio Vargas e essa conjuntura do Brasil naquele final da década de 20? A República Velha tem uma característica muito interessante. Como eu falei, o Rui Barbosa entrega o governo estaduais às elites locais. No Rio Grande do Sul, não havia uma força política republicana de verdade. Havia só os positivistas mais radicais. Os jovens advogados positivistas. Júlio de Castilhos. Como é o nome do Júlio? Então, esse pessoal, ele entrega-se e eles fazem. Nos outros estados, você encontra elites republicanas que aceitam e liberais. Lá eles é um positivismo muito radical. E a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul é uma Constituição muito positivista, muito radical dentro dos padrões pregados pela ditadura. Porque o Conte pregava uma ditadura, a ditadura científica. Então a palavra ditadura, que hoje nós abominamos, ela tem o momento da história que ela foi valorizada. E o Conte valorizava. Inclusive no Rio de Janeiro, a igreja positivista repreendeu Benjamin Constant ter participado do golpe da República, dizendo que o melhor ditador era convencer o Pedro II a virar um ditador. O ditador positivista, porque o ditador, que ele tinha o physique de Rolhe, tinha o physique de Rolhe próprio para o bom, porque ele era iluminado, ele era culto, ele era preparado, então quer dizer, ele que teria sido. Interessante, hein? Ele teria sido o Brasil, hein? Ele falou que ele é recriminado, mas já que o Benjamin tinha feito a bobagem de fazer a República, então vamos, porque realmente Conte era republicano. Mas tinha de ser o ditador perfeito teria sido o Pedro. Bastava acabar com essa história de parlamento, para parar com essas bobagens, daí ele teria sido o monarca positivo por excelência. Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Bem, então no Rio Grande do Sul faz-se essa Constituição que ela obviamente, entra em choque com a Constituição Federal, que era uma Constituição liberal, dentro do liberalismo tradicional. Estadunidense, modelo estadunidense, inclusive. E a política, em certo momento, essa Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, ela é contestada. Por aquelas brigas políticas, sempre tem aquele que perde e aquele que contesta. E nessa contestação, o advogado que vai defender a constitucionalidade da Constituição do Rio Grande do Sul é o Rui Barbosa, que é um liberal por excelência. E por que o liberal por excelência vai dizer que aquela Constituição é aceitável dentro da ordem jurídica liberal? Porque era o único grupo organizado republicano no Rio Grande do Sul. Se tirasse aquele pessoal, só tinha monarquista lá. Não tinha concorrência. Só tinha monarquia. Os outros grupos tradicionais lá, tinha líder político, claro, tinha. Eram todos monarquistas. Então, tinha de valorizar nossos únicos aliados locais, são esse pessoal, são esses jovens aí. Então ele vai. É dentro desse ambiente que se cria a figura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é criado desse espírito positivista científico da solução, de achar que essa história desses debates políticos são uma perda de tempo, uma perda de força. Então, e dentro de uma postura, ele é criado dentro, politicamente falando, dentro desses ambientes. Então, provavelmente havia esse fermento de um Estado importante, o Estado da Federação importante, rico, que tinha esse fermento contrário ao elemento liberal da Constituição de 1891. Ao lado disso, houve um desgaste das elites locais. Houve um excesso de preponderância da elite paulista. A elite paulista não aceitou. Washington Luiz não dentro da regra da rotatividade do poder, caberia a Minas Gerais. O Antônio Carlos Andrada, descendente, era o governador de Minas Gerais, era o descendente do Zé Bonifácio, era o governador e era a vez dele. E o Washington Luiz não o indica. Era tudo na base da indicação, né? Fazia tudo. Então o Partido Republicano ele acaba sendo preterido. Isso cria um desgaste muito grande. Houve uma preponderância muito. O Washington Luiz foi um excelente presidente em diversos aspectos.
Um deles na história. Na história ele mandou publicar todos os anais dos bandeirantes que estavam aqui. Sim, importantíssimo. Ele foi governador de São Paulo. Ele salvou, por exemplo, ele, como presidente da República, morre o Rui Barbosa e a casa do Rui Barbosa ia ser vendida e dissolvida. Ele quando vê isso, ele volta para o gabinete presidencial e assina um decreto de desapropriação para manutenção da Fundação Casa Rui Barbosa, que é uma memória. Então ele fez coisas assim muito bacanas. Mas nesse aspecto da gestão... Ele agiu mal, né? Ele agiu mal. Até talvez porque, como ele era um paulista carioca, ele é um paulista de Fluminense de Macaé, era um político. Então ele quis talvez ser mais paulista do que os paulistas precisavam. O fato é que isso quebrou essa harmonia das oligarquias estaduais. E havia essa crítica perene dos militares mesmo, que dizendo que havia essa juventude militar achava isso. Nós tínhamos um movimento tenentista que nasceu em 22. O ano de 1922, governo do presidente Epitácio Pessoa, que era Epitácio Pessoa foi um político também de primeira ordem, e ele agiu nos 3 poderes. Ele foi do Poder Judiciário, do Supremo, foi do Senado e foi do Presidente da República. Ele era um nordestino, órfão, foi criado pelo Barão de Lucena, seu tio, foi criado num colégio interno, e ele tinha, então, era um daqueles coronéis do interior do Nordeste, bem a minha palavra é lei. Então ele se impôs muito, foi uma pessoa muito, muito interessante, o Epitácio Pessoa. E o Epitácio Pessoa no momento dele, na comemoração do centenário, que surge os 18 do Forte. 18 do Forte, que é o início do movimento tenentista. E ele enfrenta. Ele é daqueles presidentes de pegar e botar, sair, abrir a porta e botar, quem quer querendo me contestar. Então, tem até uma coisa interessante, que na sucessão dele é o Arthur Bernardes, e o Arthur Bernardes tem o problema das cartas, umas cartas Isso, na qual ele fala cartas falsas, que ele fala mal do Hermes da Fonseca, que era um grande nome. E então ele cria um espírito contrário à posse do Arthur Bernardes muito forte. O Epitácio chega e fala assim: olha, pro Arthur, você foi no partido, escolheu o senhor, eu te nomeei presidente. Eu faço você tomar posse, eu não faço você governar. Você vai conseguir governar? Porque posse eu te dou, porque eu mando aqui. Ele é Epitácio. O Arthur aceitou, por isso que teve todo aquele período de instabilidade, né? Em função já eram desgastes dessas relações. Inclusive, muito, muito irônico que a Revolução de 30 tenha surgido pela morte do João Pessoa. Porque João Pessoa, o Epitácio não tinha filhos, ele tinha 2 sobrinhos, o João e o José. O João Pessoa era o herdeiro político. E o movimento tenentista nasceu contra o Epitácio. Então ele era contra os tenentistas. E os tenentistas vão participar da Revolução de 30, não sei o quê, e ele vai ficar... E o próprio João também era contra. João também, ele morreu por questões locais. Né? Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, mas vai ser instrumentalizado. Daí o Epitácio vai chamar o José, quando morre o João, que vai ser o herdeiro, mas o José era um oficial do exército que não quis. Ele vai se tornar, minha vida é militar, eu não vou entrar na política. Daí se extingue a figura dos Pessoas na política nacional, para os grandes nomes, mas o José Pessoa vai ser o que vai criar a AMAN, Academia Militar das Agulha Negra, vai ser um dos responsáveis pela transferência. Ele foi para a Primeira Guerra Mundial, né? Ele atuou lá. Ele foi um marechal extremamente bem sucedido na sua carreira de oficial do exército. Mas poderia ter sido o herdeiro político, mas ele não tinha, ele era completamente diferente do irmão, do João. O que o João tinha de político, ele não tinha. Então o Epitácio Pessoa. Então havia um grande desgaste. E havia a questão internacional. Todas essas questões que a gente estuda na história do Brasil, a gente não olha o mundo em volta. Exatamente. O Brasil não está isolado, o Brasil recebe influências. Então, se você vê esses movimentos políticos que nós temos, todos mais ou menos acompanham a ordem internacional. Em 1830, quando derrubamos Pedro I aqui, nós tivemos a revolução lá que derrubou o Carlos X da França. Você vê aqui todos esses movimentos. 1889, você faz a passeata republicana. Você vai ter o centenário da Revolução Francesa.
Então a França também tem essas ideias diferentes. Então, esse fenômeno. Nossa sociedade, isso é um defeito nós historiadores, de estudarmos muitos aspectos sem contextualizar onde estamos. A América do Sul, quando se fala dos movimentos militares da América do Sul, acompanha os países ao lado, para ver como é que é mais ou menos a mesma coisa. Claro que não é simultâneo, mas é mais ou menos naquele período. As influências são recíprocas. Então, e o Brasil sempre foi um país, a elite brasileira, como eu falei no início, nós somos apaixonados por modernidade. E modernidade significa isso. Que significa ter essa receptividade dos acontecimentos que acontecem. Nós adoramos as novidades, né? Olha só a adoção às redes sociais brasileiras, que é superior. Tem mais água lá? Você vai aproveitar alguma coisa, Marcelo? Bastante. Tá ótimo. O senhor entende bastante. Agora estamos chegando ao final. Agora você tem que dar palpite. Você só me Não, mas eu estou aqui para ouvir. Só me bota no fogo. Eu ia fazer uma pergunta aí tendenciosa agora, se o senhor acha mais tendenciosa? Se essa quebra da harmonia entre os três poderes, nós estamos vendo uma crise hoje. É o 3 em 1, né? Eu sou funcionário público, não me aposentei ainda não. Então vamos deixar para lá. Então. Vamos falar de um tema que o senhor escreveu, região do contestado. Você é de lá? Não, não sou. Mas eu acho esse tema muito interessante porque envolveu o messianismo, né? Esse livro não entra nessa questão. Ah, não? Não. A palavra, a briga, a expressão contestado é para haver uma contestação entre São Paulo e Paraná, dizendo que eles eram proprietários. Não era Santa Catarina e Paraná? Mas antes a briga começou com São Paulo. Quando o Paraná era a cidade de São Paulo. Então começa daí. O nome, depois vai ter a guerra, o certo seria a guerra no contestado. Porque o do contestado é o nome errado. A guerra no contestado é que vai ter numa região que era contestada. Oi? Então, senhor Marco, como é que o senhor vê o governo do Getúlio Vargas? Eu ouvi o governo do Getúlio Vargas quando criança, eu ouvia no rádio nacional. Para trabalhadores do Brasil, o vosso presidente está convosco, né? É muito questionável, né? Há quem defenda, há quem critique. Acho que a crítica é maior do que a defensoria do GG, que é o pedido dele, né? Então, eu falo mais pela experiência vivida na época, né? Eu acho que não foi uma coisa boa. Teve certos aspectos positivos, né? Inclusive, as notas do Cruzeiro, né? A moeda brasileira, ele colocou várias figuras do Império, são históricas, né? Sendo que 10 cruzeiros era o Getúlio Vargas, né? As outras todas não eram. Ontem estávamos comentando sobre Leopoldina, a imperatriz Maria Leopoldina de Habsburgo, e depois Bragança, né? A importância que ela teve na história e como ela ficou relegada para terceiro plano na República, né? Inclusive se reflete na moeda, nas notas brasileiras, que tem Dona Isabel, não é? Se eu me lembro bem, Tamandaré era a nota de 1 cruzeiro. Duque de Caxias, 2 cruzeiros. Tamandaré estava. 5 cruzeiros, Barão do Rio Branco. Né? 10 cruzeiros, Getúlio Vargas. 20 cruzeiros, Deodoro. 50 cruzeiros, Dona Isabel. 100 cruzeiros, Dom Pedro II. E a grande importância dos 200 cruzeiros para Dom Pedro I. E a nota de 500 cruzeiros, Dom João VI, valorizada. E Cabral, que virou até sinônimo de dinheiro, dá um Cabral ainda, como o Barão depois virou, mas isso já bem mais adiante. Então teve esse aspecto de um resgate histórico, que não cortamos totalmente a nossa identidade, a nossa raiz, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.